Emerson Pansieri, dia de entrevistas na Toca da Raposa 2, os gringos conversando com a imprensa, e um deles particularmente, viu, Pansi, me chamou muita atenção na firmeza que demonstrou já nas respostas. Se fosse dentro do campo, acho que vai ser difícil desse homem não jogar. Boa noite, Pansieri. Boa noite, Léo, um abraço pra você, pro Pansi, todo mundo ligado com a gente na turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Me chamou muito a atenção também, chamou a atenção do nosso Guilherme Pio, né, nosso repórter aqui do itatiaesporte.com.br. E, sinceramente, Léo, trocando uma ideia com os outros companheiros da imprensa, também todos ficaram muito impressionados. O torcedor, ele pode ter certeza que é um jogador que chega sabendo onde ele está e o tamanho dessa camisa que é a que ele vai vestir a partir de agora. E já estreou no fim de semana, estávamos juntos na jornada esportiva de domingo. O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2-0. Ele entrou no segundo tempo na vaga do Marlon. Marlon, que foi nosso convidado ontem aqui da mesa redonda. A gente pôde repercutir também no Rádio Esportes um pouco dessa entrevista que está no nosso YouTube, né? Tanto no Itatiaia quanto no Itatiaia Esporte. Palavra muito importante do Marlon. Mas sobre o Vidalba, Léo, vamos trazer logo as palavras do jogador. Ele que já está aprendendo um pouco do português, já está fazendo aí uma sessão de atividades, de exercícios, e ele começa explicando justamente sobre essa questão de posicionamento, algo que você tanto gosta, o Pansi também, o torcedor, para entender qual linha ele vai jogar, se é de 3, se é de 4, se vai jogar avançado, se vai jogar recuado, e ele explica isso aqui na turma do Bate-Bola. Trato de, na apresentação ou na entrevista, não falar muito sobre mim, porque eu tenho que demonstrar no campo, não falar. Então, eu posso dizer-te, eu jogo aqui, eu tenho salida, eu tenho jogo, eu tenho muitas coisas, mas tenho que demonstrar na cancha. Então, intentaré todas as perguntas, a pergunta que você me hace, intentaré responder dentro do campo. Creo que vai ser mais fácil. Sí, eu tenho conhecimento de linha de 3, no Argentino Júnior joguei 3 años seguidos. Intento aprender todos los días. Te hago un ejemplo. En la salida, si tienen tres defensores, si el equipo rival nos presiona con 2, cómo salir, si el equipo rival hace 1 con 1, si el equipo rival tiene 2 delanteros y salta más un mediocampista, todos esos movimientos que tengo que hacer dentro del campo, trataré de poder implementarlo para con mis compañeros y poder intentar una salida boa, al momento de juego y tener conexión entre líneas, ¿no? Tanto zagueiro, como goleiro, como mediocampista y como centroavante. Y en forma conjunta intentar armar un buen chimi y un buen grupo, sobre todo que eso nos va a llevar para cima y para tener un buen año, una buena temporada. O Vidalba também falou de um assunto importante, que é o papo que ele teve com o Juan Pablo Sorin. Nada mais, nada menos que Juan Pablo Sorin, que deu as boas-vindas para ele e falou a importância dessa camisa que é a do Cruzeiro. Hace poucos dias falei com Sorin, me mandou mensagem e que é algo muito gratificante para mim, porque quando éramos meninos eu mirava por la TV a Ellis, a Sorin, a jugador, mismo Ronaldo. Y también él me deseó parabéns para que eu tenga un buen pasar aquí. Y traté de hablar un poquito con él sobre el Cruzeiro. Más allá de uno saber el equipo, de saber un poco de su historia, cómo debo desarrollarme aquí, en este mundo, que es muy grande. Entonces, trataré desde mi lugar armar mi nombre, mi historia, sea pequeña, mucha o media, eso lo dirá con el tiempo Dios y el camino que desarrollemos, pero sí tengo el deseo de mi lugar aportar lo mejor posible, tratar de entregar el máximo y como dije la primera vez, esta oportunidad la busqué mucho tiempo y creo que me agarra a mí en un buen momento. Pero todo eso lo tengo que trasladar al campo. Así que veremos con el tiempo si fue así. Muito legal essa entrevista aí do Vidalba e muito esclarecedora.
Então, pega do ponto do atleta, né, da parte dele dentro de campo, que o torcedor vai ver. Ele disse uma coisa que para mim é muito importante. Eu não quero ficar aqui explicando muito e não demonstrar dentro de campo. Eu quero demonstrar dentro de campo para vocês entenderem o que eu posso fazer, né? E aí, também, você recebeu uma ligação do Sorin, que é ídolo do torcedor do Cruzeiro. É algo importantíssimo e mostra que o caminho está sendo aí já mostrado para ele, a base do que ele tem para fazer pela frente, viu, Léo? Eu gostei da entrevista do Vidalba, porque se mostrou preparado para chegar num time do tamanho do Cruzeiro, se mostrou preparado, inclusive, para o esquema que o treinador usa. Gostei muito da explicação dele ali, viu, Du? Quando ele fala dos atacantes, como se posiciona, como se ele for jogar com linha de 3, se for jogar como lateral. Passou muita segurança no que estava falando. Parece que o Cruzeiro, pelo menos fora do campo, Du, a gente pode falar que o Cruzeiro acertou. Agora tem que ver dentro do campo. Tem outro ponto que é muito positivo, né? Tem cara de doido. Zagueiro com cara de doido já é um passo enorme para dar certo. Tem que ter cara de doido. E o Vidalba tem. E, Léo, buscou informação sobre a história do clube. Eu acho isso fundamental. É muito legal o cara já chegar preparado para a entrevista, sabendo muito da história do clube, conversar com jogadores que já passaram por aqui. E esse entendimento tático realmente chamou atenção, né? Hoje até mais cedo a gente conversava a respeito disso no Rádio Esportes, né? No jogo contra o Patrocinense, o Cruzeiro começa com a saída de 3, só tinha um jogador marcando, o Larcamon logo observa e fala, opa, se só tem um atacante na marcação da minha saída com 3, eu não preciso de 3. Eu saio com 2, que ainda assim eu vou ter a superioridade numérica, eu solto o Marlon. E foi o que ele fez. E o Vidalba falou a respeito disso, de saber jogar numa saída de 3 com 2 marcando, com 1 marcando, com o meia chegando para ajudar 2 atacantes marcando essa saída. É um entendimento tático muito legal, que ele já tinha no clube anterior, e traz isso para o Cruzeiro. É um facilitador. É o cara que já vai chegar aqui sabendo a maneira que o treinador gosta de atuar. E muitas vezes isso é até subestimado no futebol. Fica muito... As análises ficam muito nos números, nos lances, mas muitas vezes ficam rasas para valorizar jogadores que têm um entendimento maior do jogo, que têm capacidade de entender mais as movimentações dentro do campo. Porque o treinador está ali como um facilitador de mostrar caminhos, mas os caras que executam dentro do campo. Então, quando você tem um jogador que tem boa capacidade de leitura, de posicionamento, de como o time se comporta, como o ataque adversário tem também, ele vira, inclusive, uma voz do treinador lá dentro. Então, acho que o Vidalba, repito, tem que ver dentro do campo. Fora do campo, eu gostei. E depois que os clubes criaram os departamentos de análise de desempenho, tem muito jogador que, depois dos jogos, nos dias seguintes, vão até a sala do departamento de análise de desempenho para fazer uma análise individual do desempenho, posicionamento corporal, ações dentro do jogo para melhorar, para tentar melhorar. E alguns contratam até assessoria particular. Isso que eu ia falar, é o caso do Otávio. Do Otávio, do Atlético, né? E melhorou muito depois disso. Na reta final do ano passado. Olha só. Pois é, Léo, para a gente passar também sobre uma situação importante, o Cifuentes que foi apresentado hoje, e ele vai falar também na nossa programação aí da Itatiaia, ele disse que quando surgiu essa proposta do Cruzeiro, algumas outras chegaram também, futebol norte-americano, futebol russo, e ele escolheu, no caso, o Cruzeiro, porque viu também e pesou muito esse plano que foi apresentado para ele, né? O planejamento do futebol do Cruzeiro para 2024 chamou a atenção. Ele achou que poderia realmente desenvolver o seu futebol aqui. E até perguntei para ele do calor, Léo, porque tava um calor daqueles lá em Uberlândia. Ele falou assim, me chamou muita atenção porque eu fiquei uns 6, 7 meses num frio absurdo. E ali já no primeiro jogo, aquele calor de um jogo às 11 horas da manhã, que para ele também era novidade. Ele deixou isso bem claro. E é um atleta, Léo, não sei a sua visão e a do Panzi, vai buscar essa posição de segundo volante do Cruzeiro. Desde que ele chegou, né, Edu, a gente vinha aqui especulando onde jogaria o Cifuentes. Se jogaria como um segundo volante, se jogaria até como um terceiro homem de meio campo, jogaria ao lado do Matheus Pereira, por exemplo, num time mais defensivo. Mas a primeira cartada do Larcamon com ele foi Cifuentes no lugar do Lucas Silva. Como um segundo volante. Exatamente. Né? Tem tudo para ser o cara para jogar próximo ao Romero, mas, Léo, o bom é que ele tem uma capacidade grande de atuar à frente também. É um segundo volante com uma ótima capacidade de chegar à frente, de pisar na área, de finalizar. É jogador que tem gols, bons números. E se o Larcamon eventualmente não quiser utilizá-lo como um segundo volante, ele pode atuar como um terceiro homem de meio de campo,
fazendo, por exemplo, a função que o Robert iniciou fazendo a temporada no último jogo. O Papagaio foi quem fez. Então é um cara que, pelo lado direito, pode entregar ao Larcamón a função de segundo volante e terceiro homem de meio de campo. Eu acho que fisicamente, viu, Pance, ele pode trazer um equilíbrio ali no meio, porque o Romero é um ótimo marcador, o Matheus Pereira corre o campo todo, ele se doa, mas fisicamente não é a dele, não vai pro combate, não é de ficar tomando bola, e o Lucas Silva também não tem sido isso. Então, acho que aliado à capacidade que o Cifuentes está trazendo para o Cruzeiro, que ele sabe jogar bola, e a fase ruim do Lucas Silva em 2024, o Cifuentes pode roubar essa posição aí. O Cruzeiro que confirmou o empréstimo do Ian Lucas para o Goiás, informação que a gente trouxe no fim de semana, Léo, está sendo emprestado até o fim do ano. É um atleta que tem contrato com o Cruzeiro até 27, mas está sendo repassado até para ganhar bagagem, né? Acho que é muito mais ganhar bagagem, assim como o Juan Santos, e a gente falou isso ontem, e o Fernando Henrique. E uma outra situação tem a ver com o Henrique Silva, né? O Seninha, ele também foi visto naquele vídeo, né? Do João Pedro, que está treinando em horário separado. O Fernando, que tem essa indecisão aí se vai voltar para o Sub-20 do Cruzeiro, enfim, é outro atleta que no momento vai fazer atividades de forma separada na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que segue firme pensando no jogo contra o Uberlândia. O objetivo é, Léo, tá muito nítido entre os jogadores que o objetivo é terminar nessa primeira posição aí para ter essas vantagens na fase final do Campeonato Mineiro. Eu falei em nome de Betfair. Com o Cruzeiro e Betfair o jogo é outro, tem bônus de R$300. Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam e vai ter, como eu disse ontem, a venda tá bem legal. Já setor que apaga ali no site, depois você vai ver que volta, mas são pouquíssimos ingressos. Por exemplo, o amarelo vai ser casa cheia ali no Gigante da Pampulha para sábado. E esse jogo vale muito pro Cruzeiro, porque ele vale a primeira colocação, que dá ao Cruzeiro a possibilidade de decidir jogando em casa e vantagens nas semifinais e nas finais. Além disso, dá ao Cruzeiro a possibilidade, que hoje é o que se mostra, de encarar, por exemplo, o Tombense, ao invés do América, por exemplo, ou do próprio Atlético, numa combinação de resultados aí, o Cruzeiro não teria um clássico já nas semifinais. Léo, só para arrematar, hoje eu vi já no material divulgado pelo Cruzeiro, eles com aquele uniforme novo de treino, né? Aquele uniforme novo de treino que já está sendo comercializado, então o torcedor que gosta de estar com a camisa nova do clube, já os jogadores vestindo. E o Kaique, apareceu também uma imagem já fazendo uma fisioterapia em campo. O torcedor também fica na expectativa porque é um cria que tem uma grande possibilidade de vestir a camisa do Cruzeiro também com qualidade esse ano. Boa, Panci, 6h50.